Eu fiz a cirurgia na sexta e dormi até domingo. Da dose cavalar. Só que eu fiquei sozinha em casa, porque meu filho, eu tenho um filho de 8 anos e ele ficou com o pai, porque eu ia fazer cirurgia e tal, né? Ficou na casa do pai. Eu cheguei do jeito que eu cheguei. Eu deitei e dormi de sexta-feira até domingo. Domingo, quando eu acordei, eu falei, tá, aconteceu alguma coisa. Eu sentia dores horríveis. E aquela roupa que eu estava foi a roupa que eu saí de lá. Por isso que pegou. E assim, eu tenho um pouco mais de orientação. E essas vítimas que não têm orientação? Sim. Que não tem apoio. Então, como tá a minha vida hoje, eu tô tentando me reerguer. Em janeiro de 22 eu entrei na faculdade de Direito e eu estou fazendo Direito. Exatamente para mudar isso daí. Posso não mudar de um dia para o outro, mas eu vou mudar. A minha intenção é fazer um grupo, né? Perfeito. Dessas mulheres. A diferença é que elas não conseguiram ter a prova materializada. Sim, né? sim. Tá. E no meu caso, eu fui a única pessoa que conseguiu materializar de fato. Eu tinha perdido toda a esperança, sabe? Então, assim, eu falei, isso vai morrer. E graças a Deus, sabe, alguém viu isso daí, alguém falou, não, vou colocar pra frente. E nem que eu seja o elo que traga à tona todas essas mulheres, eu ainda assim agradeço a Deus, sabe? Porque algo de bom está sendo feito com que algo de ruim aconteceu. Me debruçou na maca e eu senti a minha cabeça bater na parede, sabe? Tá. E só que eu não tinha força, eu não tinha o meu rosto estava virado, tanto que eu vomitei nesse momento. Eu vomitei a maca inteira e tal. E o meu rosto ele virou o meu rosto, né? Porque eu tava de rosto pra maca, ele mesmo virou o meu rosto, porque eu tinha vomitado. E aí, quando ele terminou, que eu vi que ele estava do lado da maca, que bem do lado da maca tem uma pia. Eu vi ele pegando, sabe? Mas assim, e ele já tinha, na hora que ele entrou na sala, ele já me deu mais uma dose de medicação. Tá. Tanto que eu fiquei de sexta até o domingo, né? Perfeito. Você ficou quase 3 dias aí apagada. Tá. Exatamente. Tá. E foi tão apagado que a roupa que eu estava quando eu cheguei foi a roupa que eu cheguei na delegacia. Tá. Entendeu? Isso que me salvou. Ele falou assim, olha, você abusou sexualmente da minha tia, uma cliente que eu te indiquei. Aí ele pegou e falou assim, não, foi consensual, eu posso dizer que foi consensual. Ele falou, você é louco. Ele nem negou, ele falou que foi consensual. Não, ele não negou. Né? Ele falou assim, mas eu posso dizer que foi consensual. Ele falou, você é louco. Olha, ele tá oferecendo de 55 a 65 mil. Eu falei, eu não quero dinheiro nenhum, eu quero ser homem na cadeia. Eu era uma adolescente, né? E eu falava assim, eu não tenho provas, eu vou acusar um médico sem provas. E não é bem assim que funciona, né? Hoje é outro mundo, né? Hoje as pessoas vivem outro mundo, né? Mas 25 anos atrás, quando eu passei na mão dele, não existia isso. Então eu me calei, né? Os familiares sabiam, né? O meu pai, na época, queria ir atrás dele. E eu falei, vai ser a palavra dele contra mim. E foi assim que aconteceu. A minha avó, ela me levou até o consultório e ele foi me atender. Só que ele não me atendeu na salinha que a minha avó estava sentada comigo. Ele pediu para ir para outra sala. Sozinho, com ele. E aí chegou lá, ele pediu para que eu tirasse minha blusa, tirasse o sutiã. E ele veio escutar, sabe, com o aparelho, ele veio escutar, só que ele veio por trás de mim. E ele passava a mão em mim. E aí eu senti uma respiração ofegante no meu ouvido dele e um começo de gemido. E ele parou. Aí ele falou, agora você vai lá para outra sala, que tem a maca, você tira sua calça e tira sua calcinha. E foi assim que eu fiz.
Só que chegando lá, eu achei que eu ia deitar na maca, e não foi isso que aconteceu. Ele me colocou ajoelhada na escadinha, virada pra maca, com o rosto pra maca. E ele jogou um lençol e cobriu o meu rosto. E aí ele veio, eu escutei isso com o rosto coberto, eu escutei o barulho do zíper dele. Escutou o quê? De calça de zíper descendo, né? Tá. E aí o telefone começou a tocar do consultório dele, da sala dele. Aí começou a tocar e ele ainda continuou lá na sala comigo. Aí eu não vi, mas eu parecia um barulho de plástico de preservativo, assim, sabe? Abrindo. E aí o telefone voltou a tocar. Quando o telefone voltou a tocar, que não parou, ele se irritou e ele falou, fica aí quietinha, eu já volto. E aí ele foi atender o telefone. Ele subiu, no caso do zíper, ele foi atender o telefone. Quando ele foi atender o telefone, eu levantei rápido, coloquei a minha roupa e quando ele voltou, eu já estava vestido. Terminando de me vestir, ele falou, por que você fez isso? E eu falei, não quero. E fui correndo lá pra sala da frente, pra onde minha avó estava. Só que na hora, o que acontece? Eu fiquei paralisado, eu não tive coragem de falar nada, eu fiquei muda. Sabe quando você fica em choque? Sim. E não aconteceu isso comigo? Sim. Foi essa a minha reação. Eu fiquei muda, ele não me passou remédio nenhum, falou que não tinha nada, porque ele não me examinou. E aí quando chegou em casa, que minha mãe estava esperando eu e minha avó no carro, chegou em casa e eu falei pra minha mãe, olha, aconteceu isso, ela chamou meu pai, depois a gente chamou minha avó pra falar, e meu pai na época queria ir no consultório, vou pegar esse médico, vou quebrar tudo, só que eu falei, não vai fazer porque ele é um médico e eu sou uma adolescente. Então a palavra dele contra mim, quem que vai acreditar que ele fez isso? Ele falou assim, você vai precisar tirar toda a sua roupa pra você verificar a sua pressão. Eu falei assim, tá, mas pra ver a pressão não precisa tirar minha roupa. Meu braço tá aqui. E aí na hora que ele também, né, foi querer, ele veio por trás de mim. Ele já tava totalmente, como fala, não lutado porque tem muita gente aqui, ficava excitado, entendeu? E se encostou em mim, começou a se encostar, começou a passar a mão no meu corpo. Depois falou assim, não, tá tudo bem, você pode vestir sua roupa e pode ir embora. Mas durante a consulta também, a gente fica numa posição, né, de quase constrangedora, e eu não sabia o que ele estava fazendo, eu só sentia a mão dele. E eu não denunciei na época, que você vai acabar me perguntando, eu não fiz isso por quê? Porque eu fiquei com medo e achei que fosse só eu a vítima. Depois que eu fui descobrir através da reportagem que não era só eu a vítima. Tá, eu fiz minha primeira cirurgia, eu cheguei lá, o mesmo procedimento. Ele pediu pra tirar toda a roupa, desde a primeira vez que ele fez a avaliação, ele pediu pra tirar toda a roupa e ficar pelada. Depois que eu assinei o papel, que eu fiz o pagamento, depois que eu tomei essa meditação, dali eu não lembro mais nada. Eu sei que eu acordei e eu já tinha feito a cirurgia. Eu tinha levado minha prima de acompanhante e ela falou pra mim que eu fiquei mais de 4 horas desacordada, dentro da sala, em procedimento. Ela falou pra mim que a assistente dele, ela não ficava dentro da sala. Ele ficava praticamente o tempo todo fazendo o procedimento sozinho. Aí tá bom, voltei lá no retorno, depois dos 15 dias. Ele foi fazer a avaliação, fez aquele exame de toque, como ele sempre faz, com o dedo, ele rasga a luva. Sim. Ele não usa a luva na mão toda. Um pedaço da mão ele fica palpando o seu glúteo, a sua bunda, o outro ele vai fazendo o exame de toque. Aí ele falou, bom, meu serviço ficou bem feito, tudo, mas o mesmo constrangimento, tirar toda a roupa, ficar pelada. Ele sempre fazia umas brincadeiras, tipo de perguntar se você tinha marido, se você gostava de dar anos, se você era ativa, tipo dessas coisas. Aí ele falou assim pra minha mãe tava na sala ainda, ele falou assim, nossa, essa gosta, viu? Minha mãe achou aquilo um absurdo. E ela, quando ela saiu comigo da sala, falou, você não vai voltar aqui, esse cara é um safado, ele é um maníaco, ele é um louco, ele não é médico. A minha mãe falou que a auxiliar dele saiu da sala, ele trancou a porta e ficou comigo lá dentro com a porta trancada. E ela o tempo todo batia na porta, perguntava se estava tudo bem, ele falava, tá, eu tô terminando o procedimento, tá tudo bem? Tá, tô terminando o procedimento. Eu fiquei 4 horas com ele de novo dentro da sala. Aí teve uma hora que ela saiu e deixou meio que a porta destrancada, foi quando a minha mãe abriu a porta e entrou. Ele tava mexendo, tipo, jogando um lençol na coberta em cima de mim, meio que mexendo comigo.
a hora que ela entrou. Aí ela pegou e falou, tá acontecendo alguma coisa, doutor? Porque ela não acorda, ela não volta. Ele falou, não não, daqui a pouco ela acorda. E daqui a pouco ela acorda. Só que nisso que eu acordei e vim pra casa também, não sei como eu cheguei aqui, meu sangramento vaginal era insuportável. Eu comecei a sangrar de novo pela vagina, sangrava pelo ano,